Meus amigos policiais, vocês estão bem, né? Hoje vamos dar continuidade na Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 84, famosa LEP. Na primeira aula falamos ali que a finalidade do objetivo da LEP, a execução penal tem por objetivo, a LEP, a Lei de Execução Penal, tem por objetivo efetivar disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Falamos ali que a LEP também se aplica, né, aos condenados pela justiça eleitoral ou militar, quando recolhidos à jurisdição comum, à justiça comum ordinária. Falamos ali da CDC, existente em cada estabelecimento. Falamos ali da composição da CDC, que será presidida pelo diretor e composta no mínimo por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Beleza? Então, será presidida pelo diretor e composta no mínimo por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. E aí falamos também ali do exame criminológico, quando será obrigatório, quando será facultativo. Falamos do perfil genético, né? E vamos, ou seja, a gente foi ali do artigo 1º ao parágrafo 10º do artigo 9º-A. Paramos ali no parágrafo 10º do artigo 9º-A. E agora vamos continuar no artigo 10º em diante. Vamos falar das assistências. As assistências são 6 previstas na Lei de Execução Penal. São 6 assistências. Assistências são dever do Estado, obrigação do Estado. Assistência material, saúde, jurídica, educacional, religiosa. Vamos entrar em cada tipo de assistência e desmistificar. Vamos destrinchar cada assistência ali. Assistência material, saúde, jurídica, educacional, religiosa e social. Então é dever do Estado que se estende, essas assistências se estendem ao preso definitivo, ao condenado definitivo, ao preso provisório aos egressos, né? Se estende ao preso definitivo, provisório e aos egressos. O conceito de egresso é o liberado definitivo pelo prazo de um ano, a contar da saída do estabelecimento, o liberado definitivo pelo prazo de um ano, a contar da saída do estabelecimento, e aquele que está sob livramento condicional durante o período de prova. Então, esses são os conceitos de egresso, vamos ver mais à frente. E essas assistências se estendem a essa equipe, a essa galera também, né? Ao egresso, que é o liberado definitivo pelo prazo de um ano, a contar da saída do estabelecimento, e o que está sob livramento condicional durante o período de prova. Então, vamos avançar aqui com chave de ouro, a segunda aula de LEP, né? Assistência ao preso penal, ou seja, aquele preso definitivo ou provisório, ao internado e ao egresso é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o seu retorno à convivência em sociedade. Então, o objetivo dessas assistências é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à sociedade. Então, durante esse período que o indivíduo é recolhido ao estabelecimento prisional, no momento que o indivíduo é submetido a uma pena privativa de liberdade ou qualquer outra similar à pena privativa de liberdade, o Estado tem que garantir, é um dever do Estado, é uma obrigação do Estado. O Estado tem que garantir todas e qualquer assistências necessárias para fazer nascer no preso o pensamento, a consciência de querer viver autossuficiente com respeito às leis após sua soltura, após sua saída do estabelecimento. Então, o Estado, o estabelecimento prisional tem que garantir condições mínimas de dignidade, respeitando o princípio da dignidade da pessoa humana, o super princípio da humanização das penas, vedação, proibição apenas desumanas, cruéis, degradantes, respeito à integridade do preso, integridade física e psicológica, garantir educação, saúde, assistência religiosa. Então vamos avançar em cada tipo de assistência aqui, para não ter nenhuma dúvida, né? Então a gente já viu que é dever do Estado, obrigação do Estado, e se estende ao egresso também, né? A assistência ao preso, internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. Eu já falei para vocês o conceito de egresso, mas mais à frente vamos ver também o conceito de egresso. A Lei de Execução Penal prevê 6 modalidades de assistência, havendo clara interseção entre elas e os direitos dos presos. Vamos ver, na próxima aula, vamos ver os direitos do preso, né? E vamos ver que acontece uma interseção das modalidades de assistência com o direito do preso, né? Então a gente avança aqui. Artigo 11. A assistência será material, saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Então são seis tipos de assistência previstos na lei: material, saúde, jurídica, educacional, religiosa e social. 6 assistência. É um rol meramente exemplificativo. Pode vir ser criada novas assistências, né? Informativo número 854 do STF,
informativo número 854 do STF, considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento. Pessoal, com certeza, a gente vê que lá na Constituição, no artigo 37, os órgãos e entidades, o Estado, os órgãos e entidades públicas, órgãos e entidades públicas, prestadores de serviço público, respondem objetivamente por danos causados na execução, na elaboração de projetos, ou erro na execução. Então a gente vê que o Estado responde objetivamente, os órgãos e entidades públicas ou de prestadores de serviço público respondem objetivamente por danos causados. Isso está previsto na Constituição, no artigo 37. Então, é o que está sendo claro aqui, né? Artigo 37, parágrafo 6º. Então, o Estado, uma vez que ele retira o indivíduo da sociedade, o indivíduo está sob a cautela do Estado, está sob a proteção do Estado. Então o Estado tem que estar de olho, o Estado tem que ter cuidado, tem que garantir condições mínimas, tem que fazer. O Estado só faz o que a lei manda e autoriza. Então, uma vez não cumprido isso, uma vez desrespeitado, tem que indenizar. O condenado, o internado, vai ter direito à indenização por erro do Estado. O Estado responde objetivamente. Então, o STF está se manifestando aqui claramente, né? Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência de falta ou insuficiência das condições legais do encarceramento. Então, o Estado não pode alegar ali que não pode, que não tem condições. O Estado tem que garantir a reforma do estabelecimento penal, a segurança do estabelecimento prisional, o treinamento de sua equipe. Então, tudo isso o Estado tem que garantir. O Estado tem que evitar erros. O Estado não pode errar. O Estado está com. Uma vez que o indivíduo está recolhido ao sistema prisional, é dever do Estado garantir sua integridade física e psicológica, senão ele responde objetivamente por danos causados. Então, pessoal, assistência material. Assistência material inclui o fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. A assistência material, o que é assistência material? Alimentação, vestuário, instalações higiênicas. Esses três são considerados núcleo mínimo exigido pela LEP a título de assistência material. Então, seja, pode ter mais, um mínimo isso, né? Alimentação, vestuário e instalação higiênica são o mínimo. Artigo 12. A assistência material ao preso ou internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. Então a gente vê que a assistência material compreende alimentação, vestuário e higiene, o mínimo. Alimentação, vestuário e higiene é o mínimo. São o mínimo, né? Alimentação, vestuário e higiene. Pode ter mais, pode alcançar mais. Esses tipos aí que eu falei, alimentação, vestuário e higiene, é o mínimo. Então o Estado pode garantir mais. E uma vez o estabelecimento não oferecendo objetos, né? Não tendo ali objetos, a gente vê aqui no artigo 13, a venda de produtos e objetos permitidos não fornecidos pela administração, então pode haver um local adequado ali, um estabelecimento adequado, que fornece esses objetos e esses produtos, né, não fornecidos pela administração. O artigo 13 diz aqui o seguinte: o estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. Então, o estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos. Então, uma vez que são objetos e produtos permitidos, se o estabelecimento não tiver, tem que dispor, tem que criar, né, instalações e serviços que atendam aos presos e às suas necessidades pessoais. Então, o artigo 13 ele deixa bem claro isso aí, né? E uma vez que se não existir, tem que dispor, tem que criar.
E a gente avança aqui nesse André. O André, ele tem muito conhecimento nessa área de execução penal. E ele fala o seguinte: é comum a permissão para familiares ou pessoas autorizadas entregarem outros alimentos. É comum a permissão para familiares ou pessoas autorizadas entregarem outros alimentos, roupas e itens de higiene pessoal na portaria da unidade prisional, as quais devem ser entregues aos presos, o que costuma ser denominado como sacola, cobal e etc., né? Sendo regulamentado por atos administrativos dos respectivos departamentos penitenciários. Tais itens são, muitas vezes, vendidos ou trocados pelos presos, sendo de interesse sobretudo das pessoas que se encontram custodiadas longe de seus familiares, tendo acesso somente à alimentação, roupas e itens de higiene fornecidos pelo Estado. Então, como a galera presa ali só tem, muitas vezes ali os presos, tanto o definitivo como o provisório, o internado, eles só tem ali assistência, da assistência material só compreende alimentação, vestuário e higiene, então fica limitado, né? Aí muitas vezes os estabelecimentos prisionais, eles autorizam, né, os familiares trazerem, familiares e amigos trazerem, levarem, né, levarem sacola, cobal, é comum, é normal, né? Esse André, ele fala, ele fala isso aí, ele é avançado, ele estuda muito essa área de execução penal, né? Assistência à saúde agora, pessoal. Então a gente já viu ali assistência material, né? Compreende alimentação, vestuário e higiene. Agora assistência à saúde. A assistência à saúde, prevista no artigo 14 da LEP, prevê que sejam viabilizados aos presos e internados, tanto em caráter preventivo como curativo, o devido tratamento odontológico, médico e farmacêutico, bem como fornecimento de medicação necessária. Artigo 14. A assistência à saúde do preso e do internado, de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Então, pessoal, já vimos ali assistência material e agora assistência à saúde. Essa assistência à saúde, não esqueçam, é caráter preventivo e curativo. Preventivo, curativo, que compreende assistência odontológica, farmacêutica e médica. Assistência médica, farmacêutica e odontológica. Assistência médica, farmacêutica e odontológica de caráter preventivo e curativo. Não esqueçam. Às vezes, muitas vezes as provas colocam preventivo, né? A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. E se dentro do estabelecimento penitenciário não houver instalações adequadas para o tratamento médico, ambulatorial e hospitalar ao preso? Aí é bem claro a LEP aqui, né? A própria LEP traz isso aqui. A própria LEP, ela diz. Parágrafo 2º. Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento. Então, quando o estabelecimento prisional não dispuser de assistência médica, esta será prestada em outro local, mediante autorização do diretor do estabelecimento. Às vezes as bancas colocam o juiz, autorização do juiz. Não, não é autorização do juiz nem judicial. É mediante autorização do diretor do estabelecimento. Então, uma vez que o estabelecimento prisional ele não fornece a assistência médica, esta pode ser prestada em outro local, mediante autorização do diretor do estabelecimento e não judicial. Já avança aqui. Então, a gente avançando aqui, pessoal, a gente vê o seguinte: direito de acompanhamento médico da mulher no pré-natal e no pós-parto, artigo 14, parágrafo 3º da LEP. Artigo 3º, parágrafo 3º. Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido. Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido. Parágrafo 4º. Será assegurado tratamento humanitário à mulher grávida durante os atos médicos hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como a mulher no período de puerpério, cabendo ao poder público promover a assistência integral à saúde, à sua saúde e do recém-nascido. Então, pessoal, é dever do Estado a garantir a assistência integral à saúde da presa e do recém-nascido. Então, a gente vê que lá na Constituição é bem clara, a Constituição é bem clara quando diz o seguinte: as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Então a Constituição é bem clara nisso. E fora o super princípio ali os fundamentos ali, né, que traz ali a dignidade da pessoa humana, a promoção do bem de todos,
Então, a prevalência dos direitos humanos, a igualdade formal e material. Então, as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Então, a gente vê que é dever do Estado, né, o Estado assegurar, tanto no período ali do pré-natal, né, tanto pré e pós e durante a assistência à saúde da, da condenada e ao recém-nascido, tanto no pré e no pós e durante ali também. Então é dever do Estado garantir integralmente, né, será assegurado o acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo a recém-nascido. Será assegurado tratamento humanitário à mulher grávida durante os atos médicos hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como a mulher no período de puerpério, cabendo ao poder público promover assistência integral à sua saúde e à do recém-nascido. Então a gente avança aqui, pessoal. Agora a gente vê aqui o artigo 15, né? Assistência jurídica. Então já falamos ali da assistência material, que compreende alimentação, vestuário e higiene. Falamos da assistência à saúde, de caráter preventivo e curativo. Preventivo e curativo compreende assistência médica, farmacêutica e odontológica. E agora da assistência jurídica. A Constituição também é bem clara nessa parte, né? Que a lei assegurará aos que, é, aos que não têm condição, né? Que traz ali a insuficiência de recursos, assistência integral, jurídica integral e gratuita. A lei assegurará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. A Constituição é bem clara nessa parte aí. A lei assegurará assistência integral, assistência jurídica integral e gratuita se comprovar insuficiência de recurso. Então a gente avança aqui na LEP. A LEP também traz isso, né? A assistência jurídica é destinada aos presos, aos internados sem recursos financeiros para constituir advogado. A assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recursos financeiros para constituir advogado. Aqui, em que pese o artigo 15 da LEP limitar, aparentemente a assistência jurídica a ser prestada pela Defensoria Pública apenas aos presos, sem recursos financeiros para constituir advogado. Importante ressaltar que a assistência jurídica é um direito de todos os presos, sem exceção. Então, apesar da LEP limitar, temos em mente que a assistência jurídica é um direito de todos os presos, sem exceção. Artigo 41(7) da LEP. Artigo 16. As unidades da federação deverão ter serviço de assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública dentro e fora dos estabelecimentos penais. Parágrafo 1º. As unidades da federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material à Defensoria Pública no exercício de suas funções dentro e fora dos estabelecimentos penais. Então, pessoal, a assistência jurídica, apesar da lei limitar, ela se aplica a todos os condenados e internados. E será integral e gratuita aos comprovar insuficiência de recursos. E também as unidades da federação prestarão auxílio material, estrutural e pessoal à Defensoria Pública. Dentro e fora do estabelecimento. Essa assistência jurídica é dentro e fora do estabelecimento. Dentro e fora do estabelecimento. Dentro e fora do estabelecimento. E as unidades da federação prestarão auxílio estrutural, material e pessoal. Beleza? Não esqueçam disso. Em todos os estabelecimentos penais haverá local apropriado destinado a atendimento pela Defensoria Pública. Em todos os estabelecimentos penais haverá local apropriado destinado ao atendimento pelo defensor público. Parágrafo 3º. Fora dos estabelecimentos penais serão implementados núcleos especializados da Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos réus. Fora dos estabelecimentos penais serão implementados núcleos especializados da Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos réus sentenciados em liberdade, egressos e seus familiares, sem recursos financeiros para constituir advogado. Então, a assistência jurídica, os núcleos especializados vão além do condenado e internado, alcança aos egressos e aos familiares também, sem recursos financeiros para constituir advogado. Informativo 551 do STJ. O dever de ir visitar os assistidos presos é da Defensoria Pública e não existe previsão legal que autorize a instituição a transferir esse ônus ao Poder Judiciário. Por conta disso, não configura nulidade a decisão do juiz que nega o pedido da Defensoria Pública para que o réu preso seja requisitado do presídio e transportado até a sede do órgão, a fim de lá ser entrevistado pessoalmente com o defensor público
que irá preparar a defesa. Então, pessoal, é dever da Defensoria Pública, é dever, o dever de ir visitar aos assistidos presos é dever da Defensoria Pública. É um dever, é uma obrigação da Defensoria Pública ir visitar e assistir aos presos. Então é um dever, tá bem expresso isso, é bem claro, né? É dever de ir visitar aos assistidos presos. O dever é da Defensoria Pública e não existe previsão legal que autorize a instituição a transferir esse ônus ao Poder Judiciário. Então, pessoal, ficou bem claro isso aí. Agora temos a assistência educacional. Dando continuidade ao artigo 17 da LEP, temos a assistência educacional. Artigo 17. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. Ressalte-se que o ensino de primeiro grau, o ensino fundamental, é obrigatório nas unidades profissionais. Artigo 18. O ensino de primeiro grau será obrigatório integrando-se no sistema escolar da unidade federativa. Atenção, a Lei 13.163 alterou a LEP e passou a prever que o ensino médio também deverá ser oferecido obrigatoriamente aos reeducandos nos presídios. A LEP continua sem obrigar o oferecimento de ensino superior nos presídios. Então, pessoal, aprendemos o seguinte, que a assistência educacional compreenderá a instrução escolar e formação profissional. Então, a assistência educacional compreenderá a instrução escolar, a educação escolar e a instrução profissional. E percebemos ali o seguinte, que o ensino de primeiro grau, e o médio são obrigatórios. O ensino de primeiro grau e o médio são obrigatórios. A LEP não fala, não traz ali como obrigação o ensino superior. Só o primeiro grau e o médio. Ressalta-se que o ensino de primeiro grau, o ensino fundamental, é obrigatório nas unidades prisionais. E também o ensino médio. Então, o ensino fundamental e o ensino médio são obrigatórios. O ensino superior não é. A LEP não traz essa previsão. Beleza? E é claro, né, pessoal? É um mandamento constitucional. Lá na Constituição fala da educação, assistência a todos. É um dever da administração, é um dever do Estado garantir a educação. Então, a gente vê que o ensino fundamental e o ensino médio são obrigatórios. A LEP continua a se obrigar ao oferecimento de ensino superior nos presídios. Artigo 18A. O ensino médio regular ou supletivo com formação geral ou educação profissional de nível médio será implantado nos presídios em obediência ao preceito constitucional de sua universalização. Eu falei com vocês, né? O ensino médio regular ou supletivo com formação geral ou educação profissional de nível médio será implantado nos presídios em obediência ao preceito constitucional de sua universalização. Parágrafo 1º. O ensino ministrado aos presos e às presas integrar-se-á ao sistema estadual e municipal de ensino e será mantido administrativo e financeiramente com apoio da União, não só com os recursos destinados à educação, mas pelo sistema estadual de justiça ou administração penitenciária. Então vemos aqui que o ensino ministrado aos presos e às presas integrar-se ao sistema estadual e municipal de ensino e será mantido administrativo e financeiramente com apoio da União, não só com recursos destinados à educação, mas pelo sistema estadual de justiça ou administração penitenciária. O sistema de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos supletivos de educação de jovens e adultos, ou seja, famoso EJA, né? Famoso EJA. Educação, curso supletivo de educação e jovens e adultos, EJA. Parágrafo 2º. O sistema de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos supletivos de educação de jovens e adultos. A União, os estados, os municípios e o Distrito Federal incluirão em seus programas de educação à distância e de utilização de novas tecnologias de ensino ou atendimento aos presos. Então, pessoal, os estados, a modalidade de educação, assistência educacional, ela vai se integrar aos órgãos estaduais e municipais de ensino. Então, vai integrar o ensino ministrado aos presos e às presas, integrar-se ao sistema estadual e municipal e será mantido administrativo e financeiramente pela União. E a gente percebe o seguinte, que nesses programas de educação, a sociedade está em constante evolução, né? A tecnologia está evoluindo cada dia. Então, lógico que tem que ser atualizado, implementado tecnologias também, né? Na modalidade EAD, um exemplo, o ensino à distância. Então, as tecnologias são atualizadas, são implementadas também nos estabelecimentos penais. A sociedade está em constante evolução, em constante atualização. Então, tem que acompanhar, né?
Artigo 19. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou aperfeiçoamento técnico. Então, aqui não esqueçam, o ensino profissional será ministrado em nível de iniciação, tanto de iniciação como também de aperfeiçoamento técnico. Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição. Com certeza, né, pessoal? A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição. Artigo 20. As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados. As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares. Públicas ou particulares. Às vezes eles colocam só públicas, né? Então é públicas e particulares que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados. Artigo 21. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de uma biblioteca para uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de uma biblioteca. Então, pessoal, cada estabelecimento dotar-se-á de uma biblioteca com livros instrutivos, recreativos e educacionais. Cada estabelecimento dotar-se-á de biblioteca, terá uma biblioteca com livros recreativos, instrutivos e didáticos. Por fim, a Lei 13.163 acrescentou o artigo 21A, afirmando que deverão ser realizados censos penitenciários nos quais se constate a situação educacional dos presos. Então, pessoal, esse censo penitenciário, eu vou até entrar aqui no Planalto. Esse censo penitenciário ele vai fiscalizar, né, a evolução do preso. Esse censo penitenciário ele vai fiscalizar. Tem até aqui, ó. Deixa eu avançar aqui para ficar melhor, para não ter dúvida nenhuma. Aqui, ó. Aqui, artigo 21A. Ó. O censo penitenciário deverá apurar. Artigo 21A. O censo penitenciário deverá apurar o nível de escolaridade dos presos e das presas, o nível de escolaridade dos presos e das presas, a existência de cursos nos níveis fundamental e médio e o número de presos e das presas atendidas, né? A implementação de cursos profissionais em nível de iniciação ou aperfeiçoamento técnico e o número de presos e presas atendidos, a existência de bibliotecas e a existência de seus acervos, outros dados relevantes para o aprimoramento educacional do preso. Então, o censo penitenciário tem esse papel, né? Tem essa obrigação de acompanhar o nível de escolaridade, né? O alcance, né, desses livros, dessa modalidade de educação, vai estar fiscalizando ali a evolução, né? Informativo 587 do STJ. O fato de o estabelecimento penal onde se encontra o detento assegurar acesso a atividades laborais e à educação formal não impede que ele obtenha também a remissão de pena, a remissão pela leitura, que é atividade complementar, mas não subsidiária, podendo ocorrer concomitantemente, havendo compatibilidade de horários. 587 STJ. O fato de o estabelecimento penal onde se encontra o detento assegurar acesso a atividades laborais e à educação formal não impede que ele obtenha também a remissão pela leitura. Então, pessoal, é concomitantemente. Embora o indivíduo ele faça a remissão ali pelas atividades laborais, ele também pode remir pela leitura. Desde que havendo ali compatibilidade de horário, ele pode remir pelo trabalho e pela leitura. Entendeu? Então ele pode remir não só pelas atividades laborativas, pelo trabalho, mas também pela leitura, concomitantemente, havendo compatibilidade de horários. Súmula 562 da SJ. É possível a remissão de parte do tempo de execução da pena quando o condenado em regime fechado ou semiaberto desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros, ainda que fora do estacionamento, ainda que extramuros. Então pode ser concomitantemente intramuro e extramuros. Então, pessoal, o preso pode o STJ deixou bem claro que o preso pode remir tanto pelas atividades laborativas, concomitantemente pela leitura. E pode ser tanto intramuros quanto extramuros. Beleza? Então, vamos avançar aqui. O reeducando que cumpre pena em regime aberto não possui direito à remissão pelo trabalho, mas poderá remir pelo estudo, pela leitura. Então, o reeducando em regime aberto, ele não pode remir pela leitura, ou pelo trabalho, né? Mas pela leitura pode. Então, o reeducando que cumpre pena em regime aberto não pode remir, não tem direito à remissão pelo trabalho, né? Mas pode remir pela leitura. Não esqueçam, então,
em regime aberto, não possui o direito a remir pelo trabalho, mas pode remir pelo estudo. Então vamos avançar aqui, pessoal. Assistência social. A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade. A assistência social tem por finalidade amparar o preso. Então, a assistência social tem por finalidade amparar o preso e orientá-lo ao retorno em liberdade. Então, assistência social, os profissionais da assistência social são aqueles que permitem um liame entre o preso e sua vida fora do cárcere, abrangendo família, trabalho, atividades comunitárias, etc. Esses mesmos profissionais também são os que participam das comissões técnicas de classificação, emitindo pareceres quanto a mais indicada a forma de individualização da pena, progressão de regime e se é cabível o livramento condicional. Então, pessoal, a equipe da assistência social vai estar acompanhando o preso, o condenado e o internado, tanto dentro do estabelecimento quanto fora do estabelecimento, observando ali as condutas, o desenvolvimento do preso, participando ali da CDC, dando palpite, tirando dúvidas, né? Tirando dúvidas ali e falando sobre livramento condicional, se estão aptos a receber livramento condicional, a regredir de pena, a regredir de pena, remissão, né? Tudo isso a assistência social vai dar palpite, né? Vai participar. Então, os profissionais de assistência social são aqueles que permitem um liame entre o preso e sua vida lá fora, fora do cárcere, abrangendo família, trabalho, atividades comunitárias, etc. Esses mesmos profissionais também são os que participam das comissões técnicas de classificação, emitindo pareceres quanto a mais indicada forma de individualização da pena, da progressão de regime e se é cabível do livramento condicional ou não. Então, eles vão dar palpite, eles vão participar disso aí, né? Eles vão estar acompanhando o preso. Aí eu trouxe aqui um artigo 23, incumbe ao serviço de assistência social conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames. Então é um dever, é uma obrigação da assistência social conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames, relatar por escrito ao diretor do estabelecimento os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido, relatar por escrito ao diretor do estabelecimento os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido, acompanhar o resultado das permissões saídas e das saídas temporárias, acompanhar o resultado das permissões saídas e das saídas temporárias, promover no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação, promover a orientação do assistido na fase final do cumprimento da pena e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade, providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente de trabalho, orientar e amparar, quando necessário, a família do preso e do internado. Então, pessoal, a gente vê o papel fundamental. A gente vê o papel fundamental, imprescindível, relevante da assistência social. Então, que ela acompanha, ela participa da CTC, ela faz indagações, tira dúvidas, emite pareceres, relata ao diretor do estabelecimento as dificuldades enfrentadas pelo condenado, pelo internado. Então, esses são alguns papéis da assistência social. Conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames, relatar por escrito ao diretor do estabelecimento os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido, acompanhar o resultado das permissões de saída e das saídas temporárias, promover no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação, promover a orientação do assistido na fase final do cumprimento da pena e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade, providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente de trabalho, orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima. Então a gente viu aí, pessoal, assistência social. Agora vamos ver. Então, a assistência social, a gente viu ali o papel fundamental, imprescindível e indispensável da assistência social. Então, ela vai dar palpite ali em caso de livramento condicional, né? Vai falar ali vai acompanhar, fazer parte, observar, né, as condutas do preso, vai
relatar por escrito ao diretor do estabelecimento as dificuldades enfrentadas pelo preso, providenciar a documentação, no caso de previdência social. Então, tudo isso a assistência social vai estar de olho, né, e ajudando. Agora, a assistência religiosa. A assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e às presas, aos presos e aos internados. A assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros e instruções religiosas. Parágrafo primeiro, no estabelecimento haverá local apropriado para cultos religiosos. Parágrafo segundo, nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. Com certeza, pessoal. A gente vê que a Constituição é bem clara. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. A Constituição é bem clara quando diz o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a prestação de assistência religiosa às entidades civis e militar em interação coletiva. Então, é inviolável a minha, a sua, a nossa, a liberdade de crença, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado ainda sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção do local de culto e suas liturgias. Então a Constituição é bem clara nisso aí. Aí vem a LEP reforçando a importância da prestação de assistência religiosa. E a gente vê que tem que ter locais apropriados, cultos religiosos. Lógico, o preso, o condenado e o internado não são obrigados a participarem, não são obrigados a assistirem. Vivemos num país laico, num estado laico, não confessional. Então, apesar de prevalecer o cristianismo, vivemos num país laico, não confessional. Então, o preso, o condenado e o internado não estão obrigados a participar de eventos religiosos, de cultos religiosos. Mas a Constituição traz, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício, além de ser assegurado o livre exercício, garantida a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Entende? A importância da assistência religiosa. Aí aqui, pessoal, assistência ao egresso. Vamos falar do egresso agora. Para os efeitos da LEP, considera-se egresso, no artigo 26 da LEP, ó, o liberado definitivo pelo prazo de um ano, foi o que eu falei com vocês, né? O liberado definitivo pelo prazo de um ano, a contar da saída do estabelecimento. A expressão liberado definitivo abrange aquele indivíduo que cumpriu a pena privativa de liberdade integralmente ou que foi beneficiado por qualquer causa extintiva da punibilidade. Exemplo, prescrição, após ter cumprido parte da sanção imposta. Também abrange aquele que cumpriu medida de segurança e foi desinternado. Então, esse é o conceito de egresso. E o liberado condicional durante o período de prova. Então, a assistência estende-se ao egresso, que é o liberado definitivo pelo prazo de um ano a contar a saída do estabelecimento, o liberado condicional durante o período de prova. Aí vem aqui, ó, conforme o artigo 25 da LEP, essa assistência ao egresso deverá ser feita, ó, ora por meio de orientação e apoio para reintegrar a vida em liberdade, ora na concessão, se necessário, de alojamento, alimentação em estabelecimento adequado, pelo prazo de 2 meses. O inciso 2 fala o prazo de 2 meses, né? Prazo este também que poderá ser prorrogado uma única vez, quanto comprovado por declaração da assistente social o empenho na obtenção de emprego. Superado esse prazo, o indivíduo poderá ou deverá ser encaminhado ao serviço de alojamento e alimentação destinados à população carente, em geral, sem prejuízo do prosseguimento da assistência prevista no inciso 1 do artigo 25, orientação e apoio para reintegrar a vida em liberdade. Então, pessoal, então, o então essa assistência, a assistência, a assistência ao egresso será pelo prazo de 2 meses, né? Podendo ser estendido por mais 2, sendo comprovada ali pela equipe da assistência, a equipe ali falando, a equipe ali observando que ele está com empenho em procura de trabalho, em procura de desenvolvimento, esse prazo de 2 meses, que compreende alimentação, apoio, alojamento, poderá ser estendido por mais 2 meses. E aí, acabando, findo esse prazo, lógico que o preso não vai ser abandonado, ele vai ser encaminhado, levado para um estabelecimento que possa também recebê-lo, né? Recebê-lo ali. Superado esse prazo, o indivíduo deverá ser encaminhado ao serviço de alojamento e alimentação destinados à população carente. Então, o serviço de alojamento e alimentação destinado à população carente. E mesmo assim, a assistência egressa ainda poderá ali
acompanhar e orientando ele ali para reintegrar a vida em liberdade. Aí, pessoal, a gente finaliza aqui, ó, assistência e regresso. Só tem essa última, só tem essa. A assistência e regresso consiste na orientação e apoio para reintegrar a vida em liberdade, na concessão se necessário de alojamento e alimentação, em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses, 2 meses, 2 meses. Então, é necessário alimentação e alojamento pelo prazo de 2 meses. O prazo estabelecido nesses dois poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado por declaração da assistência social, o empenho na obtenção de emprego. E superado esse prazo, fim desse prazo, o indivíduo deve ser encaminhado ao serviço de alojamento e alimentação destinados à população carente, em geral, sem prejuízo do prosseguimento da assistência prevista no artigo 25.1, orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade. Então, pessoal, a gente finalizamos aqui as assistências, e na próxima aula vamos falar do trabalho do preso, né? Vamos falar do trabalho do preso, da obrigação do preso ali com a remuneração advinda do trabalho, entre outras. Então, finalizamos ali do artigo 1º ao parágrafo 10º do artigo 9º-A. Começamos hoje no artigo 10º e finalizamos aqui no artigo 25, né? Depois vamos falar do trabalho do preso. Então, pessoal, idem em paz, fiquem com Deus. Até a próxima. Curtem, compartilhem, comentem se possível. Deixe o like, que aí o YouTube vai perceber, né, que é importante e vai mandar para outros também, né? Porque tem muitas pessoas aí também que não tem condição de comprar um curso, mas às vezes essas aulas gratuitas ajudam muito, né? Apesar de não ter disponível ali o material físico, mas já começa a orientá-lo, né? Uma videoaula dessa já começa a orientar quem está começando agora. Então, um abraço, fiquem com Deus e ide em paz. Até a próxima.